Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal do Célio Teixeira, às minhas redes sociais, ao Jornal das Sertões também. E eu estou muito feliz hoje, eu estou aqui nas dependências do Hotel Prêmio aqui em Mombaça, e eu tenho o prazer de conversar hoje com o empresário Orlando Cavalcante, é um cidadão mombacense de investimento no estado do Ceará, e investimentos demais aqui em Mombaça, gerando emprego e renda. E eu já vou começar, Orlando, seja muito bem-vindo ao programa, às minhas redes sociais, a Rádio Sertões. Eu queria inicialmente falando desse empreendedor, Orlando Cavalcante, que dedica a vida gerando emprego e renda aqui em Mombaça e no estado do Ceará. Bom dia, Célio. Muito obrigado aí pelo convite em participar do seu programa. Obrigado o tempo que você abre junto das suas redes sociais, como também da Rádio Sertões. Fico grato com o seu convite. Célio, Mombaça, eu me lembro que o Parri Andrade, quando ele vinha fazer o discurso dele aqui em Mombaça, ele sempre dizia que era a alma, o sentimento dele era totalmente dentro da nossa cidade, né? Um homem que conquistou o Brasil, né? Chegou até a presidência da Câmara Federal, foi deputado federal por 7 legislaturas e chegou até a presidência da República. Então, ele sempre dedicava o amor dele incondicional a Mombaça, e comigo não é diferente. A gente tem um sentimento, um amor muito grande por Mombaça, e você está aqui no hotel conosco hoje, e você me pergunta se é uma coisa lucrativa ou não você ter um hotel desse em Mombaça. E de imediato eu lhe digo que isso aqui poderia ser financeiramente muito melhor se eu fizesse em outra cidade, uma cidade praiana, onde você tem um turismo bem avançado, mas que esse hotel aqui, para Mombaça, ele é melhor para a cidade do que propriamente para a gente, para a minha família, no caso, né? E é uma coisa que não está dando prejuízo, é uma coisa lucrativa, dá um lucro muito pequeno, mas ele vive e tem sua independência financeira, e ao mesmo tempo ele ampara aquelas autoridades que vêm para a cidade, um cantor. Para a região também, não é? Para a região, um senador da República, os representantes que são o nosso maior linha de clientes, os representantes, muitos deles trabalham no Iguatu na quarta-feira até 5 horas da tarde, quando chega por volta de 6 horas, vem encerrar com a sua dormida aqui em Mombaça, e esse aqui, queira assim, queira não, está virando um polo. Para a cidade isso é muito bom. Não queira dizer, Célio, se você resta dizer, por exemplo, nós estamos abrindo, o prefeito aí, o Écio Filho, com todo o seu empenho, juntamente com o nosso senador Eunício Oliveira, conseguiu a Faculdade Federal, o IFCE, o Instituto Federal, e aqui vai alojar alguns diretores desse instituto, professores que venham de fora. Então isso aqui dá uma estrutura para você receber algo além do que você tem na cidade hoje. É uma fábrica que a gente vai focar muito em breve, um futuro próximo, breve, para você trazer fábricas para cá, e você tem que alojar um diretor, um supervisor, os executivos de empresas. Você tem que ter uma estrutura de um hotel para você dar acomodação especial. Eu tenho uma amizade na região metropolitana de Fortaleza, do qual eu fui chamado pelo prefeito Chico César, lá de Horizonte, exatamente para me colocar um prêmio lá, um hotel igual esse aqui que nós temos em Mombaça. E a prefeitura lá nos doou um terreno exatamente para nos acolher lá, porque a cidade lá é um polo, só para você ter ideia, lá são 33 mil vagas de emprego, só de grandes indústrias que está localizado na cidade de Horizonte. E ele não tem um hotel para dar acomodação a esse pessoal. Então, nos convidou, dando 15 anos de todas as isenções de impostos que a prefeitura pode dar, IPTU, ITBI, ISS, até o terreno, inclusive um terreno na própria BR, muito bem localizado, disponibilizando, que é para a gente levar uma estrutura dessa para acolher bem os executivos que nesse momento precisam na cidade de Horizonte. Mas, Orlando, os seus investimentos no estado do Ceará, eu sei que tem outros investimentos em outros locais, não vou nem tocar no assunto, porque o foco aqui é o município de Mombaça. Eu sei que além do Hotel Prêmio, que é um hotel referência na região, todo mundo sabe isso, quando vem a Mombaça aqui da região, prefere, às vezes, cidades até maior do que Mombaça, mas não, Nova Mombaça, porque tem uma estrutura adequada e de excelente qualidade. Mas você também, a família de um modo geral, tem
muitos investimentos na cidade, gera emprego e renda. Como é que você se sente? Você disse que inicialmente isso aqui poderia ser em um outro polo, em outro local, que financeiramente seria mais interessante. Só que não é só o hotel, são investimentos, muita gente trabalhando aqui em Mombaça, gerando emprego e renda. Isso lhe dá prazer também? Muito prazer, Célio, é uma conquista, dá felicidade. Você, Célio, eu sou um cara apaixonado por trabalho. Apaixonado por trabalho, a coisa que eu mais fico feliz é quando alguma pessoa me procura que eu, na realidade, possa ajudar em termos de um emprego. Às vezes até para a pessoa começar uma atividade. Um dia desse eu estava conversando com um parente meu, uma pessoa bem próxima, não vou falar nomes porque eu não gosto de falar nomes, que eu achei no rapaz eu olhei para ele e me vi há 40 anos atrás. Um rapaz doido para trabalhar, e começou com emprego em prefeitura, e depois eu comecei a conversar, eu descobri nele, em pouco tempo que eu tive conversando com ele, um cara de uma boa família, bem criado, bem nascido, descobri nele um potencial de trabalho, e eu digo, rapaz, não quero emprego em prefeitura não, vamos fazer isso aqui, acolá. Resumindo, o cara começou a trabalhar, tem uns 15 dias, em uma atividadezinha também, que eu não vou falar o nome, porque pode ser que eu não quero jamais falar do nome da pessoa, mas que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Tenho certeza absoluta que esse rapaz será um sucesso. Então você dá oportunidade de emprego, gerar emprego, para mim isso aí é uma coisa excelente, que você dá honra, dá dignidade às pessoas, para a pessoa ganhar através do suor. Nós temos aqui em Mombaça, como você sabe, nós temos esse hotel, temos um loteamento que não gera muito emprego, mas gera alguma coisa. Nós temos uma fabriqueta de remoldagem de pneus, que lá já gera uns 18 empregos. Hoje a tendência é isso aí chegar logo a 40, 50 pessoas trabalhando, né? Que você transforma o lixo que você hoje pegava nas ruas com facilidade, hoje já não. Hoje a carcaça de pneu já é um produto que não se estraga mais, salvo se você usar além da capacidade de você recuperar e fazer um novo pneu, né? Mas você tira o lixo, transforma em um produto acabado de altíssima qualidade. Nós temos também a Magazine, o Varejão da Construção, que eu acho que hoje emprega isso aí lá em torno de umas 20 e poucas pessoas, Pit Stop, que é uma distribuidora de bebidas da Ambev, enfim, é mais ou menos isso aí. E temos projeto para muito mais. No próximo ano tem um projeto que é para a gente abrir uma fábrica de ração desenvolvida principalmente para a pecuária leiteira. E muitas vezes você está em uma localidade, Célio, você tem 3, 4 vaquinhas, 5, às vezes você não tira mais leite porque não tem uma ração. Então nós vamos fabricar essa ração, entregar para o dono do gado, das vacas, ele daí tira o leite. Nós temos um pensamento de colocar os tanques divididos em toda a Mombaça, sei lá, colocar uns 10, 12 tanques, você divide esses tanques, recebe esse leite, você entrega a ração, recebe o leite, você faz a sua pré-ração de conta corrente. Quando for no dia 15 você fecha a conta, no dia 16 você paga a quantidade de leite que a pessoa entregou a mais. É bom para todo mundo, bom para quem vende a ração, bom para quem está lá com o seu gado que está produzindo pouco por falta de uma ração adequada, né? Você sabe que você passa de julho, o pasto fica seco, automaticamente quando está seco você não tem rendimento, e assim, é uma geração de emprego que eu acho que você vai avançar na cidade de uma maneira bem completa, porque você mexe com a cidade toda, e o meu interesse é esse, você mexer com a cidade toda, você diminuir você diminuir a pobreza, você não é você enriquecer as pessoas, mas você pelo menos tirar as pessoas da zona da pobreza. E dar oportunidade a essas pessoas. Dar oportunidade com dignidade, que é o mais importante que você segue, você dá dignidade para as pessoas. Orlando, eu queria puxar também outros assuntos aqui, se você me permite. Nós vivemos um ano eleitoral, sabemos disso. Você, historicamente, aqui no município de Mombaça, sempre esteve presente na área política. Me parece que você gosta desse setor também, dessa área. Sempre nesses períodos, você, independentemente se você tem alguém da família ou não como pré-candidato, mas você sempre esteve nesse meio, juntando, organizando, fazendo parte de forma muito direta. Eu vou agora para uma pergunta bem direta. Muito bem. Tá certo? Eu sei que este ano você tem na família
pré-candidato, você tem pré-candidato da família, e a minha pergunta é bem direta. O seu filho, que acompanha você, ele sempre me contou que desde pequeno já começou a trabalhar, porque você foi sempre um grande incentivador do trabalho. E Orlando Filho deve entrar para esta área este ano, e eu vou fazer agora uma pergunta bem direta. Orlando Filho é realmente o candidato do prefeito Hercílio Filho? Muito bem, Célio, vamos lá. Quando você fala em políticas, que eu sempre tive envolvido com política, eu acho que você só transforma a vida das pessoas através de política. A política está desacreditada, você vê que a credibilidade dos políticos está em baixa, promessas não cumpridas, mas não tem outro caminho, Célio, que você melhore no todo a vida das pessoas que não seja através de política. Por exemplo, como acabamos de falar, você pega uma fabricante desse pneu, quando ela estiver no limite bom dela, você está com 40 empregos. Isso diretos, né? Direto. Você está com 40 empregos, mas se você for na política, você tiver ações públicas, políticas, você pode desenvolver, por exemplo, essa ação da ração que eu te falei, você movimenta uma cidade toda, Célio, vai dar quantos empregos? 100, 200, 300, 400 de imediato. De imediato. Vai ser uma parceria público-privada. Em relação ao Orlando Filho, o Orlando Filho tem o nome dele lançado, o Orlando Filho é pré-candidato. No dia 15 de setembro vai acontecer a convenção do MDB e nós vamos esperar que o diretório do MDB dê a legenda ao Orlando Filho, credenciando o mesmo para ser o candidato a prefeito do nosso município. Nós temos o apoio do Hercílio Filho. Ele não é o candidato do Hercílio Filho, ele é o candidato do povo com o prefeito Hercílio Filho, queira sim, queira não, hoje é a maior liderança política do município, também reforçando o nome do Orlando Filho, colocando o seu nome juntamente com o nome do Orlando Filho também para apoiá-lo, para confirmar a candidatura, no caso no dia 15 de setembro, até hoje ele é um pré-candidato, depende ainda do diretório, e sim, nós temos esse sonho e vamos colocar ao julgamento a população de Mombaça, né? Você vai pegar o nome do Orlando Filho e vamos pedir ao povo que acredite, que confie, que nos dê esse voto de confiança. Sem o voto de confiança e sem o crédito da população, você não vai para canto nenhum. A gente coloca o nome à disposição, mas quem vai eleger ou não eleger é a população. Então, o Orlando Filho, quando eu lhe digo para você, ele é o candidato do povo. O Orlando Filho é o candidato do povo que ele está colocando o seu nome ao pré-julgamento. Já que você afirmou que o Orlando é pré-candidato, depende ainda, claro, da homologação, já tem um companheiro de chapa, um vice ou uma vice escolhido? Como é que está essa situação? Vocês têm trabalhado esses questionamentos já? Como é que está o andamento disso? Assim, tem gente que acha bom fazer aquela política de você lançar o nome aos 49 minutos do segundo tempo. Eu já não gosto disso, Célio. A minha política é aquela política mais previsível. Nós temos um candidato a vice, que o candidato que até então está em consciência da Elidiana, da vereadora Elidiana, ela é a nossa candidata a vice, ela merece a nossa confiança. Isso já está definido? Por mim, sim. Por mim, sim. Por mim, já conversado com o próprio Hercílio, em conversa com o Orlando Filho, em conversa com os demais vereadores, que nós chegamos a uma reunião. Nós tivemos uma reunião com todos os vereadores e eu pedi a eles para nós fazermos uma reunião e eu ia dizer o que é que estava acontecendo e que naquele dia a gente ia decidir se a gente sairia com a chapa pura ou se a gente, de alguma forma ou de outra, fosse fazer uma aliança. Então foi decidido que a gente era uma chapa pura. E o que a gente ia fazer dos nossos vereadores, e tinha lá fora os vereadores eleitos, estava o Ronaldo Marques, na minha opinião, é um vereador eleito que teve um problema de improbidade na última eleição, então não pôde assumir o seu mandato. E aí nós decidimos que a pessoa que ia ser vice era um dos vereadores
e que o escolhido seria aquele que tivesse a maior pontuação em relação aos demais. Inclusive o Matheus Marques me pediu para me colocar o nome dele, e assim eu fiz, colocando o nome dele dentro dos demais nomes para a gente colocar como vice, mas a Lidiana ela teve o maior número, teve a maior pontuação, e tendo a maior pontuação, tem a nossa confiança, tem a minha confiança, tem a confiança do Ercildo Filho, tem a confiança do Orlando Filho, tem a confiança de todo o partido, e assim ela deverá ser a nossa candidata a vice, de uma família, quem não conhece a família Lemos Carvalho Almeida, família tradicionalíssima, família de pessoas decentes, que vai se indicar o nome de vice para compor a chapa com Orlando Filho. Já que você falou em vereadores também, é um grupo, né? Tem que ser um trabalho conjunto. Quem são os vereadores hoje do MDB ou do grupo de apoio para essa candidatura? Todos estão de acordo. Nós não temos um arranhão dentro do nosso partido. Não existe um arranhão, sério. O partido está coeso, o partido está unido. Nós temos hoje uma possibilidade de chegar a fazer até 8 vagas. Eu acho que de 7 a 8, 7 é o número mais conservador, podendo chegar a 8. E nós temos nomes excelentes, nomes... se eu falar para você, Célia, aqui, se eu botar 11, 12 nomes, você não sabe quem fica de fora. Então, nós temos um bloco coeso, todos eles amarrando a votação com o prefeito, e assim que a gente está marchando, unido, coeso e com um princípio de uma única ideia: melhorar e transformar mais ainda o nosso município. Tem alguns pontos que às vezes eu tenho que retornar um pouquinho ao passado, peço permissão a você para questionar esse ponto. Eu lembro que na chegada do Ercildo Filho era vereador muito bem votado no município de Mombaça, mas quando se candidatou para prefeito existia uma certa desconfiança de que não conhecia a realidade de Mombaça, e sempre tem esse converser nos pré-bastidores eleitorais. O meu questionamento agora é com o Orlando Filho. Orlando Filho está preparado? O povo pode confiar e acreditar, assim como Ercildo Filho, muita gente dizia que não faria uma administração. Tem uma das melhores administrações do país, uma das melhores do Ceará. Orlando Filho também trilha esse caminho? De certeza, o Orlando Filho está preparadíssimo. É um jovem, o Orlando Filho nunca foi adolescente. O Orlando Filho passou de menino para homem. O Orlando Filho, com 15 anos, já trabalhava, já andava comigo, já participava de decisões, de reuniões. Então, o Orlando Filho é um rapaz altamente preparado. É um homem que vai dedicar, se eleito for, a sua vida à população de Mombaça, como assim o Ercildo Filho fez. O Ercildo Filho foi eleito em cima de uma dúvida, né? Até porque ele era um rapaz novo, que tinha um perfil muito parecido com o do ex-prefeito William Alencar, que na última gestão do William ele não teve a felicidade completa. Ele andou se perdendo um pouco, apesar de não ter nada para falar do William, é um amigo particular que eu tenho, mas ele ficou a desejar um pouco na parte de gestão dele. Um excelente político, mas ficou deixando alguma coisa a desejar. Então o Ercildo Filho entrou naquele momento com um perfil muito parecido com o do William, mas com a dedicação, com a seriedade, com a competência, com tudo aquilo que colocou em cima dele, ele fez essa gestão boa que nós temos aí. Como você falou, é uma gestão altamente aprovada. O Ercildo Filho, há uns 6 meses atrás, ele tinha uma média de 90% a 93% de aprovação. Quando vai chegando perto da campanha, Célia, é normal que pelo acirramento da campanha, quem é de um lado quem não é do outro, fica naquela coisa. Então, o Ercildo Filho ainda hoje ele tem 80% de aprovação, exatamente pelo fato que está chegando a campanha, está chegando a eleição, então acirra mais um pouquinho, mas mesmo assim é uma aprovação
que eu acho assim um espetáculo, uma coisa dificilmente outro prefeito na história de Mombaça vai ter essa aprovação tão alta quanto ele, mesmo que às vezes, Célio, você venha fazer até uma gestão melhor do que a dele, mas para você ter 93% de aprovação é quase uma unanimidade. Eu, quando tive ou tenho a oportunidade de conversar com o prefeito Hercílio, também tive o prazer de conversar com Orlando Filho já por algumas vezes, além de entrevistas no particular, e tanto o Hercílio como o Orlando Filho falam muito em foco, em planejamento, em projetos. Não tem como, segundo o Orlando me dizia, não tem como desenvolver um município se não tiver foco, projeto e um grupo trabalhando forte em torno disso, defendendo essas ideias. E eu queria falar um pouquinho de projetos, na sua concepção. Projetos importantes para Mombaça, continuar avançando mais. O que você pensa como pai, como empreendedor, como uma pessoa de uma vivência muito grande aqui no município de Mombaça, e o Orlando Filho, às vezes que conversei, ele defende esses pontos. O que você imagina como projetos para Mombaça continuar avançando ainda mais? Eu vou até pegar uma frase do último bate-papo, que ele dizia que o sonho dele era ver Mombaça, o município de Mombaça, de Mombaça a Juazeiro do Norte. Muita gente não compreendeu direito a frase que ele disse, de ver uma cidade com maior desenvolvimento na região, crescendo muito mais. Muita gente disse, mas é um sonho muito difícil. Mas ele dizia, é baseado em foco e em projetos, planejamento. Você pensa assim também? Isso é fato, isso é fato. Se você não planeja, você vai amanhecer o dia e anoitecer na mesmice, né? Você tem que planejar onde é que você quer chegar. Nem que para você chegar onde você deseja tenha muitas curvas para você fazer estrada ruim, mas você tem que ter um foco e uma chegada. Quando você fala que de Mombaça a Juazeiro, isso é palavra do Hercílio ou do Orlando Filho? Do Orlando Filho. Pronto, ok, entendi. Sério, e tem mesmo, viu? E tem mesmo. Você precisa de, o que você falou, coragem, planejamento. Aliás, coragem não, coragem vai ser, estou dizendo, foco, planejamento. Bom, foco, planejamento. Se você não tiver coragem, o foco e o planejamento não funciona. Não funciona. Você tem que ter a coragem. E acreditar também é fantástico. E acreditar, você tem que ter a coragem. Olha, um dos projetos que eu tenho mais falado com o Orlando Filho vai ser em cima da parte agrícola. Mas como, Orlando? Hoje quem tem terra, está todo mundo quebrado, está todo mundo em dificuldade financeira. Como é que você acredita na agricultura? Pois é, então você tem que ter o foco, o planejamento e a coragem, porque é onde você vai ter a maior coragem aí. Porque, sério, uma prefeitura, ela tem suas limitações. Para a gente fazer investimento na agricultura, você vai ter que, de alguma forma, você vai ter que tirar uma qualidade de algum serviço que você tem em uma certa área para você levar para a agricultura. A agricultura é a nossa saída, a agricultura com fábrica. Você arranjar uma fábrica grande, sério, para Mombaça você não arranja. Por que você não arranja? Quando chega uma fábrica grande que bate lá no governo, os Ferreira Gomes leva para Sobral. São chamados fatores locacionais, tem um monte de conjunto, as pessoas precisam compreender. Ele leva para Sobral. A força política dele, ele manda, então eu levo para o meu. Quando é mais ou menos, o Camilo leva para Barbalha, Domingos leva para Tauá. No senador Pompeu aqui, o PT, quando estava no governo, o prefeito lá do PT também conseguiu botar essas fábricas lá de calçado, e a gente não sai do canto. Eu me lembro que há uns 4, 5 anos atrás eu estava com uma fábrica bem avançada com o Hercílio e com o Raimundo Filho, que é um representante de calçados, e quando a gente avançou, eu tive lá em Franca, em São Paulo, conheci o dono da fábrica, mas na hora de trazer o governo mudou para outra cidade, que eu não vou falar não adianta. Então, não traz. Então, para trazer fábrica na Mombaça, tem que ser fábrica pequena. Se o Orlando Filho não conseguir trazer fábrica pequena, eu compro duas ou três fabriquetas lá em São Paulo quebrada e trago para Mombaça. Nós vamos colocar isso para funcionar. O nosso objetivo é que através dessas fábricas, você, do primeiro dia, se o Orlando Filho vier a ganhar, eu sempre digo que vier a ganhar porque depende de ter vitória nas urnas. Primeiro dia de gestão do Orlando Filho até o último dia, pelo menos a gente tenha trazido 500 empregos nessa linha de fabriquetas pequenas, porque fábrica grande não vem.
A gente não tem a força política necessária, salve se acontecer algo diferenciado, mas no grosso modo hoje nós não temos. Segundo ponto é na agricultura. Então vou repetir para você, não tem outro caminho para você desenvolver uma cidade que não seja através de emprego e através de uma agricultura forte. Sério, Mombaça já tem perfurada ao longo desses últimos 10 anos, talvez uns 1.200 a 1.300 poços. Esses poços apenas vêm para colocar a água para você beber na sua casa e colocar para os bichos beber. Só que nós temos que transformar isso também. Nós temos que tirar esses poços profundos para fazer uma irrigação de maracujá. O maracujá, o teor de açúcar que é medido pelo BRICS no maracujá, a terra de Mombaça, as terras de Mombaça é uma das melhores terras para você desenvolver o plantio do maracujá. Eu digo que eu já trabalhei com maracujá, eu já plantei maracujá. Teve dia de eu vender 1.300 contos de maracujá. Orlando, por que você se dá tanto dinheiro, por que você não continuou? É porque não é a minha praia. Não é a minha praia, eu não dava a minha atenção ao plantio do maracujá, eu tinha tantos outros afazeres, mas para a pessoa que tem a sua terra, que se dedica a isso, que tem o seu poço profundo, que a prefeitura vai dar uma condição para você ter uma caixa, uma irrigação, uma mangueira de gotejamento, você gasta muito pouca água para você irrigar o maracujá, naquelas gotejamentos, aquelas fitas de gotejamento que a gente chama de mangueira, o nome é fita. E você faz Mombaça um polo produtor de maracujá, uma fruta cara, que nosso solo é adequado. E nós temos o filho do Antônio Vieira, se você não se lembra, o nome dele é Vander, o filho do nosso saudoso e amigo, grande amigo nosso, o saudoso vereador Antônio Vieira, pessoa da melhor qualidade, e o filho dele é um craque. É um empresário super competente, mas é super competente mesmo. Que eu já falei com ele, vamos trazer ele para Mombaça para ele comprar toda a produção de quem se dedicar ao plantio de maracujá. Então, o nosso desafio é a agricultura, porque a agricultura você emprega de imediato quem está no sertão, você acaba de tirar as pessoas que moram em Mombaça, que vai para São Paulo, vamos segurar o nosso homem do campo aqui no campo mesmo. Esse é um setor, a agricultura. O segundo eu já falei aqui em outro horário, que é você fabricar a ração para o gado leiteiro. O terceiro é a prefeitura pegar, a gente vai, no próximo ano talvez vai fazer muito encabulado, vai ser muito encabulado, porque nós vamos precisar de licitar, fazer alguns cortes financeiros, é o planejamento, é o dito planejamento, né? Mas no primeiro ano a gente começa, no próximo ano vamos fazer alguns arados de terra, agora no segundo ano é uma força muito grande. Eu quero ver, estou planejando com o Orlandinho, ver se a gente conseguindo aí de 30 a 40 tratores, pegando aí das associações, que tem muitos tratores que está quebrado, às vezes você conserta um trator desse com 2, 3 mil reais, a prefeitura fazer a licitação, consertar esses tratores, comprar grade de controle para você aradar 3 tarefas para você, 4 para ali, você fazer na cidade toda. Independentemente se o cara votou no Orlando Filho, se votou no Dudu, se votou no Eduardo, se votou no Dr. Tibério, não vamos diferenciar quem quer que seja. Você tem que fazer esse trabalho de aradação de terra para a cidade no todo. Eu até estive lá no Ministério da Agricultura, falando com o superintendente e dizendo dessa nossa ideia. Ele aplaudiu essa ideia, mas disse que a gente tinha que cobrar. E eu não disse nada para ele para não desagradá-lo o pensamento dele. Aí quando eu saí lá, o Orlando Filho, nós vamos fazer de graça. No segundo ou no terceiro ano, quando você já começar a plantar e colher e ganhar um dinheirinho, aí nós vamos ver como é que você muda, mas tem que começar de graça. Hoje você sabe, Célio, que o dono da terra, que recebeu de herança dos avós, dos pais, dos avós, dos bisavós, muita gente não tem dinheiro para fazer nem uma cerca, você sabe que é muito dificultoso. Você fazer uma agricultura na enxada não tem condição. Então nós temos esse projeto, Poço Profundo, aradação de terra, a fábrica de ração e também a última, Barreiros. Do primeiro dia de gestão, se assim foi eleito Orlando Filho, até o último dia, eu lhe garanto para você que nós vamos fazer mais de 1.000 barreiros. A meta é essa, 1.000 açudecos. 1.000 açudecos. É impossível, lá no meu terreno. Eu queria questionar esse ponto. Esse açudeco muito pequenininho, muita gente diz que não tem valor. Eu queria que você falasse da importância disso. Sério, eu tenho dentro da minha propriedade aqui em Mombaça, que é no Riacho da Palha da Paciência, eu tenho lá hoje 38 açudecos desses. Estou fazendo agora 8 grandes.
Tá lá, quem quiser ver. Todo o campo, todo o piquete onde eu fiz a separação do gado, o gado bebe água dentro, ele não vai para nenhum piquete se não seja bebendo água dentro da onde tem um barreiro. O barreiro desse aguenta 2 anos? Não, claro que não, ele tira o verão. E outra, o nosso inverno ele é irregular, mas chove. Você tira o seguinte, sério. Israel chove 10% do que chove em Mombaça, é a maior produtora de frutas do mundo. O que é que tem lá? Uma política voltada para isso. Aqui na Mombaça, o pior inverno que a gente teve aqui nos últimos 20 anos foi 300 milímetros por ano. 300 milímetros em Israel é um inverno, é um dilúvio. Então, nós temos esse projeto. O projeto não é para enriquecer ninguém, é para tirar o povo da pobreza. Esse é o nosso projeto voltado para isso. O Orlando Filho está com competência, está com a capacidade, está preparado para fazer esse trabalho. Eu queria pegar um ponto aqui que você falou muito da questão do Orlando Filho, claro que você tem que falar porque conhece, é de casa, conhece, mas eu queria enveredar por outro lado. E a oposição, aqueles que vão se opor, será que já tem candidato? Como é que você está analisando essa situação? Tem um ditado popular que diz o seguinte: cuide dos seus e deixe que os outros cuidem dele. Mas assim, eu vou dar minha opinião. Como você me pergunta, eu não devo me desviar de nenhum tipo de pergunta. A oposição, Célio, de muitas e muitas pesquisas que eu faço, você sabe que eu faço, não tem perigo, Célio, todo mês eu não tenho uma. Tem mês que eu tenho 2, tem mês que eu tenho até 3 informação completa da cidade. Eu vi que a oposição estiveram reunida em uma chácara aqui próxima à cidade, eu não vou falar não por questões de ética, do qual eles decidiram que o grupo do Domingos Filho, juntamente com o grupo do Willam e do Valdomiro, eles colocariam 5 ou 6 nomes à disposição da população, ia fazer uma pesquisa, como eu acabei de falar para você, que fiz em relação à nossa vice, ele juntar os 2 partidos, colocaria 5 ou 6 nomes à disposição da população, e aquele que fosse mais pontuado, que fosse mais lembrado, seria o candidato a prefeito. E eu digo, não, se for dessa forma, o candidato é o Dudu. Porque em todas as pesquisas que eu faço, o Dudu chega a 44, 45 pontos, bem facinho, rápido. Rápido ele pontua em 44, 45 pontos. Isso é uma força política muito grande, Sérgio. Uma força política muito grande. Quando você joga os 2 nomes, ligeiro, o Dudu, na espontânea ele vai sair com isso, quase com isso. E logo depois do Eduardo, do Dudu, vem o Eduardo com uns 10 pontos a menos do que ele, depois vem a Larissa, e aí, assim, são eles, não somos nós, né? Nós estamos trabalhando na candidatura, a pré-candidatura do Orlando Filho, como se fosse existir apenas 2 candidaturas em Mombaça. O pré-candidato Orlando Filho contra o pré-candidato da oposição unida, que assim fica uma eleição mais disputada, né? Que eu acho que possa ser, que venha acontecer. Se eles tiverem a sabedoria a sabedoria. Em relação a... Se você achar, Orlando, mas será que eles se unem? O meu questionamento era esse. Há uma possibilidade que lá não consigam, porque muitas vezes as eleições nas cidades, nos municípios do Ceará, ele tem um foco também na questão de deputados estaduais, principalmente federais. Muitas vezes o foco, às vezes as pessoas até imaginam que não é para a população, passa que é o candidato a prefeito, mas na verdade tem em alguns municípios uma outra história, a perspectiva é para deputado mais na frente. Como é que você vê isso lá? Assim, Célio, a minha política, Célio, vai ser a política de tudo que você se compromete, que você cumpre, que seja em Palanque, não sei se esse ano vai ter comício, que seja nas comunidades, você cumpra, que seja com a população, que seja com os nossos líderes políticos, a gente tem que fazer compromisso para cumprir, para honrar. A boca que diz um sim, ela diz um não. Eu estive reunido com o próprio Domingos Filho, tentando uma aliança aqui em Mombaça. Estive reunido com o Willam e com o líder da oposição, também de alguma forma tentando uma aliança. O que é o problema da aliança? Por que essa aliança não vingou? Primeiro, eles querem
estadual, o voto estadual, primeiro, vice, estadual e senador da República. O grupo do Domingos queria o voto do estadual e do federal. Sério, o Hecildo Filho, o nosso bloco, sai como candidato a deixar do Mombaça, isso é fato. Onde você está antecipando uma coisa que vem acontecer daqui a 2 anos, o nosso bloco tem um candidato a deputado estadual da nossa terra, filho de Mombaça. E deva ser o próprio Hecildo Filho. Ele deva vir. Então, não tem como. Você já imaginou o centro para conversar com uma pessoa, com o Domingos, ou com o Valdomiro, ou com o William, e de uma hora para outra, eu combino tudo e depois eu esqueci de tudo que eu combinei. Eu não quero isso para mim, Sérgio. Não quero isso para mim. Eu já tenho 55 anos, já passei da metade do que você vive na Terra. Então, para depois de velho, você tá dando palavra, quebrando, virando caba safado, não quero isso para mim, não. Prefiro a gente ter a sinceridade. Era muito bom se a gente compôsse, nosso partido se compôs, qualquer um dos opositores, para a gente aumentar o partido, mas dentro de uma coisa que desse para fazer sem ninguém estar traindo ninguém. Como você sabe, eu tenho muita gratidão pelo senador Eunício Oliveira, pelo que ele fez por Mombaça. O Eunício nunca me deu um centavo, o Eunício nunca teve o prazer, eu não sei se é prazer ou se é desprazer, você meter a mão na carteira e me dar R$50, me dar R$100, nunca recebi um centavo de seu ninguém. De seu ninguém. De Genesias, de Osmar Baquite, quando então era o deputado votado pelo nosso grupo no passado, de Daniel Oliveira, enfim, de ninguém. O que sempre a gente faz é buscar investimentos ao município. Isso aí. E o Eunício, a nossa gratidão que nós temos por ele é porque ele fez muito por Mombaça. Ele fez muito por Mombaça. Então, baseado nisso... Isso não tem negociação. Não tem negociação. Não tem negociação. Qualquer aliança que for fazer para mexer com o espaço onde o Eunício for disputar é zero. Não tem negociação. O Eunício é o candidato. Para que ele vier disputar, será o nosso candidato aqui em Mombaça. Seja ao Senado ou a deputado federal. Seja ao Senado, seja ao federal, seja ao governador. O que ele vier disputar, ele terá o nosso apoio, ou com a prefeitura ou sem a prefeitura. Pelo menos da minha palavra ele tem. Você falou há poucos instantes em lideranças. Eu queria questionar um outro ponto, lideranças aqui no município. Doutor Nelson já foi prefeito de Mombaça. O questionamento é, ele está no grupo ainda? Como é que está essa situação? Olha, eu nem sei lhe afirmar 100% de certeza, mas os filhos dele não. O Regis e a Larissa estavam filiados ao PDT, que é o Partido dos Ferreira Gomes, e saíram e foram ao PSD, que é o Partido do Domingos Filho. Eu não sei se eles fizeram isso combinado com o pai ou sem a combinação com o pai. Diante disso, Sérgio, assim, o que é que eu tenho a falar do Nelson? O Nelson, independente de que lado ele venha a estar politicamente, não deixará de ser meu amigo. Se você disser assim, o Nelson fez um ato sábio, eu acho que ele fez uma grande besteira. Você acha que neste momento ele poderia ter tomado outra decisão? Não, assim, é o que eu estou lhe dizendo. Os filhos dele tomaram essa decisão. Eu acredito que de alguma forma deve ter sido combinado com ele. Eu estou dizendo que sabiamente ele fez uma burrice. Deixar um bloco onde as pessoas gostam dele, no caso eu gosto do Nelson, meu amigo particular, para ir para partido que talvez ele não tenha a mesma admiração que tenha dentro do nosso. Mas eu não sou o dono da verdade, eu não sou Deus, eu não sou um juiz de direito para estar julgando seu ninguém, eu não julgo. A gente aceita. Então, como eu lhe digo, ele não vai deixar de ser meu amigo por essa atitude. Essa é uma atitude que ele tomou, eu acho que foi impensada, eu não sei se foi os filhos, mas enfim, não vou julgá-lo. É meu amigo, independente que vote contra ou que vote a favor, continuará sendo nosso amigo. Numa parte aí desse nosso bate-papo de hoje, você sempre diz que tem informações mensais da situação aqui do município. É uma pessoa que gosta muito de colher dados e informações para fazer um planejamento. A pergunta agora é, já que você sempre
tem essas informações, sempre está consultando a população. Você tem alguma pesquisa sobre a situação do Orlando Filho como pré-candidato em Mombaça? Várias pesquisas. O Orlando Filho está crescente. Está crescente. Pesquisas internas que não pode ser divulgada, ela não foi registrada na Justiça Eleitoral, mas ela é só crescente. Se Deus quiser, se o partido confirmar a pré-candidatura em candidatura do Orlando Filho, a eleição para a gente é uma eleição favorável. É certa? Não tem eleição certa. A gente tem uma margem de votos hoje em cima da oposição. Pode ficar, pode subir, pode diminuir, pode perder também. Eleição é jogo. Eleição é um jogo que você começa e não sabe como termina. É uma partida de futebol. É uma partida de futebol. O Ceará vai jogar com o Flamengo lá no Maracanã. Se você fosse apostar, você apostava em quem? Eu mesmo sendo torcedor do Ceará, se for pela lógica, vai no Flamengo. Quantas vezes o Ceará ganhou do Flamengo no Maracanã lá dentro, verdade. Então, assim, essas coisas, a eleição do Orlando Filho é uma eleição boa, porém, não é uma eleição certa. Não é uma eleição certa. Está tudo definido, alianças de Mombaça, ou ainda tem algo a ser feito na sua concepção, na sua opinião? Perante o nosso partido, não. Inclusive, eu conversei com o Willam, falei para você no começo da nossa entrevista, que eu tinha feito uma reunião com todos os vereadores decidiram a sair com a chapa pura. Baseado nisso, como nós estávamos avançando em uma aliança, eu tinha a hombridade, a integridade de chegar para eles e dizer, olha, está acontecendo isso, então não depende mais de mim, o partido tomou uma decisão, em cima da decisão que ele tomou eu tenho que respeitar e estou lhe informando para você também compartilhar essa decisão com o Valdomiro, né? É muito importante você ter a lealdade, você ter o respeito, tudo que eu acho na campanha é importante, Célio, como em muitas e outras entrevistas, o menino do seu Zé Leotério, que eu sempre tive o respeito imenso, eu nunca perdi minha amizade com o Dudu, sempre foi uma amizade carinhosa, respeituosa, sempre respeitei, não só ele, que vinha a ser o Eduardo, sempre tive uma boa relação com a família Dereco, né? Você sabe que o Benoni é padrinho do meu filho, eu sou padrinho do filho dele, nós somos compadre dobrado e nós tínhamos um laço de amizade muito grande e também tenho respeito pela família Dereco, no caso se assim vier a ser o Eduardo. Não tenho confronto com seu ninguém, não tenho confronto, não tenho arranhão, nem quero. Eu acho que a campanha ela tem que ser uma campanha propositiva, tem que ser uma campanha em cima de projetos, dizendo o que você é, o que você quer, quais são os seus sonhos, o que você tem para fazer em relação ao nosso município. Nós temos que partir dessa forma, a campanha tem que ser de um nível alto. Falar mal, esculambar, eu não conheço ninguém sendo vitorioso falando mal dos outros. Você tira o nosso presidenciável aqui do estado será o Ciro Gomes, com tanta intelectualidade que ele tem. Tanta capacidade. Se ele controlasse um pouquinho só mais o temperamento ferrenho dele, eu acho que ele já era um presidente da República. Né? Então, ele bate, e o povo não quer mais guerra, o povo está cansado de guerra. O nosso povo é sofrido, Sérgio. O nosso povo está sofrido, é guerra. Guerra que eu falo é problemas, né? Pobreza é um problema sério. A luta para sobreviver. A luta da sobrevivência. Aí você só trazer problemas. O pessoal não quer mais isso, o pessoal quer uma vida mais tranquila, uma vida de paz, uma vida de equilíbrio, uma vida de que você amanheça sem você estar com a preocupação se você não tem o que almoçar, não tem o que jantar. É um filho seu que vai para uma escola, quando não é a pública, é a particular. Se você tem um dinheiro para pagar a escola do seu filho, se você tem dinheiro para um plano de saúde, que muitas vezes a nossa saúde não presta. Então, assim, o pessoal já está muito cansado de muito problema. O pessoal não quer saber de tanto problema. Então, assim, essa campanha da Mombaça, ela tem que ser marcada em cima de planejamento, de proposta e de respeito. Tem que ser uma campanha respeituosa. Orlando, agradecer demais por você ter aceitado meu convite para bater esse papo. Eu ia falar ainda sobre a questão do deputado, mas você já disse que possivelmente
Mombaça vai ter um candidato da terra. Vamos encerrar com isso e depois as suas considerações. Sei que vem primeiro uma eleição municipal importantíssima, diferente, vai ser uma eleição muito diferente daquelas que nós estamos acostumados a presenciar, a viver aqui no município, não vai ser só aqui em Mombaça, mas nós já falamos muito das possibilidades em Mombaça, falamos de investimento, geração de emprego e renda, isso é fantástico, valorizar o trabalho. Eu até vou pedir permissão para fazer um comentário aqui. Eu tenho dito que o auxílio nesse país precisa existir, mas o que precisa existir também é um foco, é planejamento em gerar emprego e renda para as pessoas adquirirem dignidade. Você tirou tudo. Você tirou tudo do que eu penso. Tem um ditado de uma música do Luiz Gonzaga que eu não estou bem lembrado da letra, mas ele diz assim: ai doutor, dá esmola ao homem que é sã, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Mais ou menos assim, né? Pronto, eu acho que eu peguei a letra toda. O senhor dá esmola a um homem que é sã, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. A Bolsa, ela tem que existir. Que tem que existir, tem que ser feito um cadastro mais bem feito, que eu vi que tem muita gente que está precisando e não recebeu. E muita gente que não era para receber, recebeu. É culpa do governo? Não. Mas é um sistema que você tem que você melhorar os sistemas de informática, né, para as pessoas receberem. Você vê que o prefeito da Mombaça mesmo, ele tem aqui na Mombaça, se não me engano, são 800 famílias. Não sei o número certo. Isso mesmo. Pois é, parece que são 800 famílias. O seu filho não interferiu em nenhuma família, nenhuma. Ah, secretário de Ação Social, bota essa pessoa aqui que é meu parente, ele está com pouca condição financeira, não. Ele deixou que o sistema colocasse essas pessoas e essas pessoas escolhidas são exatamente as que precisavam. Mas, sério, baseado no que você falou na sua, parece que você aqui está me fazendo uma pergunta, eu estou lhe respondendo. Aliás, ao contrário, você está respondendo a pergunta minha. É exatamente isso que eu estava dizendo. Quando você fala em agricultura, você tem que acreditar na agricultura. Não dá para acreditar na agricultura de enxada. Você não pode revolucionar a agricultura com o suor do povo. Existe motor de trator, existe óleo diesel que você bota no motor que ele funciona, existe uma grade existe uma máquina que desmata, existe uma grade que arada a terra, existe uma máquina que planta. Nós não precisamos nem pegar a máquina de plantar, não. Se a gente desmatar e aradar, dá para o povo trabalhar, a gente já vai ter nós já teremos uma grande produção. E aí é através do trabalho, do suor, que ele não vai ganhar, não é só 200 conto por mês, não. Perfeito. Ele vai ganhar, só para você ter uma ideia, Célio, o Tiago da Vajota, ele votou na última eleição na oposição. E eu fui fazer uma visita a ele e acabei fazendo a adesão dele, né? Uma família, pessoal muito bacana por sinal. O Tiago, esse ano, no ano passado ele plantou, tirou 800 sacos de milho. Esse ano ele vai tirar 2.500 sacos de milho, porque eu dei uma ajuda de maquinário e ele ao mesmo tempo fez a parte dele, plantou, acompanhou, tal. Mas 2.500 sacos de milho, a R$50, dá 112.500. Mas gente, é uma vitória. É uma fortuna, Sérgio. É uma fortuna através do suor. Um homem desse está preocupado em receber 300 conto por mês, 200 conto do governo? Não está. Ele quer produzir. E nós vamos fazer a diferença em relação a isso. Não é o equipamento ideal, mas nós vamos fazer alguma coisa em relação a isso. Para encerrar minhas palavras, Célio, eu agradeço demais. O seu convite. Rapaz, que bate-papo bom. Nós fomos praticamente em todos os âmbitos da produção, da perspectiva desse município crescer. Agradeço demais pela vinda. Eu sou louco pela transformação, quero que Mombaça se transforme. O Alcido Filho já fez a parte dele, o Alcido Filho ajeitou a educação, ajeitou a saúde e ficou devendo nesse lado. Mas eu digo a muitas pessoas, você não começa uma casa pelo telhado, você tem que começar uma casa pelo alicerce. Você começa pelo alicerce, cava os buracos, levanta as paredes, depois bota o madeiramento, depois você bota as telhas, depois você vem colando uma cerâmica, você no piso. Então, nós vamos pegar já nós vamos suceder, vamos pegar uma gestão mais, um pouco mais equilibrada, ok? A gente vai ter como você olhar para essa parte de geração de emprego e renda com mais tempo. Você vai ter mais tempo para você fazer isso.
A vida é essa, a vida continua. Eu nesse momento... Claro, se o povo... Claro. E aí eu ia dizer exatamente para você. Eu estou falando com você e peço a confiança desses nossos conterrâneos, a confiança e o crédito. Porque você vive de confiança e crédito. A partir do momento que você entra para dentro de uma casa, Célio, que você senta no alpendre, que você começa a conviver com as dificuldades que a pessoa tem, você está devendo. Quem quer ter uma vida boa e que não queira estar nem aí para ninguém, vai viver dentro do seu ar-condicionado, na sua cadeira de luxo, no seu birô de luxo, e não vai, mas na hora que, a partir do momento que você vai para a casa de uma pessoa, você está devendo. Aí você está devendo, aí você tem que atender a ligação. Célio, eu recebo por dia 400, 500 WhatsApp. Eu me acordo 2 da manhã e começo a tentar responder. Você pode olhar que a maioria das pessoas que me passam o WhatsApp, ele recebe minha mensagem de madrugada. Eu sou um cara que durmo cedo e eu gosto de receber. Você tem que responder a todo mundo. Não tem essa não, Sérgio. Tem que responder a todo mundo. A partir do momento onde você frequenta a casa da pessoa, do cidadão, você deve alguma coisa. Você deve o seu suor. Você pode até não resolver a vida dele, mas você tem que correr atrás. Para isso é que você se meteu em política. Se é bom ou se é ruim, eu não sei. Eu sei que eu gosto. Eu sei que eu gosto e o Orlando Filho, ele tomou gosto por isso. Ele vai dedicar a vida dele, se assim ele vier a ser vitorioso, vai se dedicar a vida dele para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É isso, Célio. Eu agradeço aqui mais uma vez a você, o tempo cedido, o seu prestígio junto aos seus internautas, né? Agradeço a sua confiança também, que eu preciso da sua confiança como de todas as outras pessoas. Dizer que temos o Orlando Filho sim como pré-candidato, temos o Exildo Filho também como um pré-candidato a deputado estadual, né? Não está nem na época de pré-candidato estadual não, mas ele deva ser uma pessoa pela bagagem que ele adquiriu nessa gestão dele dos 8 anos. Na cidade vizinha ele também tem uma votação expressiva, e assim sendo a gente, até o dia que o povo quiser, né, que tem hora que o povo não quer, tira, e quando o povo não quer, tira, não tem jeito. Mas até enquanto o povo quiser a gente, nós estamos aqui para dar a nossa contribuição. É o dia que a gente estiver sendo útil. Muito obrigado pela participação.